E qual o interesse jornalístico em dar voz a um sujeito desses? Que prazer sádico é esse de deixar o criminoso contar sua versão de um crime hediondo, violentando a vítima de novo com a deturpação dos fatos? Onde ela fez um editorial bem duro sobre a prisão do ex-marido da Maria da Penha. Viralizou nas redes sociais, assim como boa parte dos comentários da Adriana. O Jornal da Band está vivendo uma fase muito boa, tanto de audiência quanto de repercussão. E a Record ainda não desistiu de exibir essa entrevista. Ontem eu conversei, como eu falei aqui para vocês, com o Cabrini, e ele me atestou que, olha, a entrevista e todo o material que foi feito, ela é redonda do ponto de vista jornalístico, porque ela traz todas as versões, inclusive do fato. E uma data tão importante quanto essa de 20 anos aí da Maria da Penha, merecia mesmo uma matéria, né? Você não vai poder mais falar sobre o tema, é isso? Se de fato há uma decisão que proíbe o Marco Antônio de citar o nome Maria da Penha, aí faz sentido a entrevista ter sido vetada. Existe forma de você citar o caso sem infringir essa liminar, fazendo apenas o ponto de vista da outra parte. Mas no recorte que a Record liberou para as redes sociais, ele cita nominalmente várias vezes Maria da Penha, que vai de encontro com a decisão judicial que ele não pode sequer citar o nome. Acho que foi aí que mora o problema. Se esse material for editado, acho que tranquilamente a Record consegue colocar esse material no ar. Quem tenta matar quer a morte da vítima. É um assassino potencial. E qual o interesse jornalístico em dar voz a um sujeito desses? Que prazer sádico é esse de deixar o criminoso contar sua versão de um crime hediondo, violentando a vítima de novo com a deturpação dos fatos? Marco Antônio Viveiros tentou matar Maria da Penha com um tiro nas costas e depois eletrocutada. Ela sobreviveu aos ataques, ao cárcere privado e ao horror de ver o ex-marido pegar apenas 2 anos de cadeia. Maria da Penha tem que ser honrada todos os dias no nosso país. Fisicamente, a senhora chegou a ser agredida? As filhas da senhora também eram agredidas? Não, fisicamente não. As minhas agressões foram agressões psicológicas, certo? E psicológica, porque ele me diminuía e porque ele não me respeitava, né? Assim, ele era grosseiro demais, né? E achava defeito de tudo, e tudo eu era responsável, né? Toda a culpa era minha, né? Não sou eu que estou falando. A própria Maria da Penha falou. Foi violência psicológica. A própria, não sou eu que estou falando. Dito isso, nossa, que horror, meu Deus, pra que o jornalismo quer saber a versão do cara? Ué, o cara não pode dar a versão dele? A gente tem uma mulher que esfaqueou o marido, todo mundo dá a versão dela, já deu várias vezes a versão dela, tem até filme. A outra matou os pais. Tem até filme, mas aí se o cara falava e tentar falar a versão dele, não pode, é um absurdo. Eu não estou aqui passando pano para agressor de mulher, não, jamais, que ele pague com todo o rigor da lei. Mas eu, Saldanha, como pré-candidato a deputado federal, deixo bem claro para você que a minha luta é que seja o mesmo peso para homem e para mulher. Porque o cara vai lá preso por violência psicológica e a mulher bate no cara agora, foi isso que aconteceu agora, entre centenas de outros vídeos. Bate no cara em praça pública, violência física, psicológica, depois ainda grava vídeo xingando todo mundo, que ficou com raiva dela. Exatamente, a outra mete uma tesoura na nuca do cara que faz o cabelo dela e depois ainda faz um vídeo com raiva do cara, da vítima, e não acontece nada. Até quando vai ser assim? Hoje tá assim, a mulher acusa você falsamente, você pega HIV, é violentado e depois ela, onde estava pra cabeça? Mas vai piorar, vai ser assim, ela vai te acusar inocente, você vai pra cadeia inocente e quando provar sua inocência, se você sair, se você quiser dar uma entrevista, você ainda vai ser preso. Exatamente. E a hora tá chegando, todo dia tem mais feminista aí pedindo voto, todo dia tem mais feminista aí pedindo apoio. A hora tá chegando, para de amar político, para de colocar o político acima até de Deus. Eu sou o Saldanha, sou pré-candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. E além da violência, né, que é o nosso ponto principal, o meu foco máximo é que homens e mulheres sejam iguais perante a Constituição, perante a lei, que já deveria ser assim. E não mulher ganhar bonificação só porque é mulher. Mulher tem o poder da palavra de destruir um homem e depois descoberto, depois de provada a inocência do cara, ela, eu não sei onde estava com a cabeça, ela continua solta e o cara com a vida destruída. E a hora tá chegando. Todo dia parece mais feminista para ganhar voto, mais feminista querendo seu apoio. Eu preciso da sua ajuda. Os feministas têm milhões e milhões. Eu tenho, na minha vaquinha eleitoral, que é oficializada pelo TSE, 2.700 e pouco, 2.800 e pouco. Eu preciso da ajuda. Qualquer valor que você puder contribuir, seja de qualquer estado que você for, vai me ajudar muito. A primeira agressão foi o quê? As minhas agressões foram agressões psicológicas. Sei. E o pior é que minhas filhas eram maltratadas fisicamente. Assim, Uau! Sabe? Fisicamente, a senhora chegou a ser agredida? As filhas da senhora também eram agredidas? Não, fisicamente não. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo. As filhas eram maltratadas fisicamente.
Não, fisicamente não. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Marco Antônio, ex-marido da Maria da Penha, foi preso depois de conceder uma entrevista e voltar a sustentar aquilo que ele já afirma há décadas, que ele é inocente. Eu conheço esse caso, já analisei o processo, conheço documentos e eu me questiono profundamente se essa condenação realmente foi uma condenação justa. O Marco, inclusive, já gravou comigo um podcast que está disponível no meu canal. Mas hoje a pergunta que eu faço é muito mais grave. Desde quando um homem perdeu o direito de dizer que foi injustamente condenado? Porque parece que não basta condenar, o homem precisa cumprir a pena e depois aceitar o silêncio. Ele não pode questionar, não pode dizer publicamente eu sou inocente. E aqui é uma contradição difícil de ignorar. Elise Matsunaga, que matou, esquartejou o marido, virou um documentário em uma das maiores plataformas do mundo e teve espaço para contar sua história. Suzanne von Richthofen, que participou do assassinato dos próprios pais, virou filme, série, livro. Mas um homem que afirma ter sido injustamente condenado, que quer contar a própria versão, é silenciado. E não é a primeira tentativa de silenciar esse homem. Um documentário do Brasil Paralelo, inclusive que questionava vários pontos, também foi tirado do ar. E aí eu te pergunto, desde quando questionar uma narrativa virou algo tão perigoso que precisa prender uma pessoa? Se o Marco tá mentindo, mostrem as provas, mas não destruam o direito dele de falar, de se defender, porque a verdade ela não precisa de censura, ela precisa de provas. E é isso que está acontecendo com muitos homens. Primeiro são acusados, condenados, e quando eles tentam se defender, descobrem que a própria voz passou a ser uma ameaça. Eu não aceito isso. Defender homens não é atacar mulheres. Questionar uma acusação não é defender violência. E exigir provas jamais deveria ser crime. Homem tem voz, tem direitos e também tem o direito de dizer eu sou inocente. Enquanto um homem está sendo calado por querer mostrar sua versão, o nome disso é censura. E a gente como Estado, nós como pessoas de bem, a gente tem que se colocar no lugar dele. E se fosse comigo, eu também ia querer contar minha versão. Então hoje ele é silenciado, mas nós não vamos aceitar essa censura. E ao ar a entrevista do Roberto Cabrini com o agressor ex-marido da Maria da Penha. E foi censurada. Porque não pode dar entrevista e falar sobre o caso, né? O ex-marido não pode falar nada sobre a Maria da Penha. Você acha que esse tipo de censura foi um ataque à liberdade de imprensa? Eu acho. Eu conversei com o Cabrini longamente essa semana e o Cabrini me falou muito claramente. Assim, ele falou, Paulo, entenda uma coisa. Existe uma medida judicial em relação a esse cara, mas na entrevista ele não cita o nome dela. Na entrevista ele não cita o nome dela. Aí o senhor descumpriu essa decisão, terminou assim. Não descumpriu nada. Não descumpriu nada. Marco Antônio Heredia de Viveiros é inocente, duplamente inocente, tanto no processo em que foi condenado, quanto nessa prisão arbitrária. É censura. E foi censurada. É disso que se trata. Cabrini, você é um repórter respeitado no Brasil. Se posicione. Você conversou com o Paulo Matias, ele já divulgou publicamente que vocês conversaram. Agora se posicione. Nós esperamos que você cobre das agências de proteção aos jornalistas, Abrage, sei lá das quantas, que se posicione contra isso. Inclusive, né, tivemos, via STF, um jornalista com a sua fonte quebrada. Isso é inconstitucional, tanto quanto a prisão de Marco Antônio Heredia de Viveiros. Então, Cabrini, pegue a frente desse processo de luta pela liberdade de expressão e nos ajude a tirar um homem inocente da cadeia. Compartilhe para que todos saibam, Marco Antônio Heredia de Viveiros é inocente. Bom dia, pessoal, só para atualizar vocês, o seu Marco está no centro de triagem aqui em Parnamirim, está do lado do Natal. Aqui ele estava sem nada, aí tem que comprar um kitzinho, né, que a gente poderia comprar em qualquer lugar, mas tinha uma loja aqui perto, eu fui e comprei, né, kit de roupa e toalha, lençol, chinelo, kit de higiene, né. Aí me falaram que aqui ele vai ficar 5 dias. E depois desses 5 dias ele vai para um presídio maior, né? Que esse que tá sem vaga nos presídios e tal. E aí vão decidir para onde ele vai.
Isso é uma vergonha, um senhor de idade, 80 anos, passando por isso, simplesmente porque ele ousou dar uma entrevista. Esse é o país que você vive. Estamos no aguardo das respostas do advogado dele que viajou de São Paulo para Fortaleza para tentar livrar ele da cadeia lá em Fortaleza, que é onde foi feito o pedido. Depois disso ele terá que ir para Natal. Então, se você puder, contribua de alguma forma, né? Manda aí mensagem no direct, pai, eu quero ajudar. Porque, olha, não tá fácil, viu? A injustiça nesse país é gritante, enfim. Compartilha para todo mundo saber a atualização do caso do Herédia. Engraçado, né? E o ex-marido da Maria da Penha não pode dar entrevista, mas Elisa Matsunaga pode dar entrevista, Elisa Matsunaga pode dar entrevista, Suzane Richthofen pode dar entrevista, pode fazer livro, pode fazer uma série em homenagem a ela, né? Na Netflix, né? E o Herédia não pode dar entrevista. Agora, Maria da Penha fala meio mundo de mentira. E todo mundo acredita, entendeu? É isso que eu fico revoltado, indignado com isso aí, entendeu? Então, pessoal, compartilhe o vídeo aí, meu. Compartilhe, comente o vídeo aí, entendeu? E justiça por Herédia, viu? Justiça por esse senhor aí, velho, de idade aí, entendeu? E que também é uma coisa, cadê o estatuto do idoso, né? Porque a prisão dele, eu acho que é anticonstitucional, né? Anticonstitucional, né? Porque ele é um senhor de mais de 80 anos. Ele é um senhor de mais de 80 anos. Então ele não é para ser preso. E também não é para ter censura. E cadê o Cabrini, né? Cadê o Cabrini, o jornalista? E deveria ter também se manifestado também, né? Acerca disso, porque o que estão fazendo com a reportagem é censura, velho. É censura, entendeu? Estão querendo calar os homens de valor e os inocentes, né? E os inocentes. E os homens inocentes. Entendeu, meus irmãos? Então é isso, viu? Um abraço aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês, entendeu? E justiça por Herédia. Pra você ver, né? Que a Lei Maria da Penha é baseada em mentira, velho. Em mentira e mais mentira. E quem gosta disso é o diabo, né? É o diabo e as feministas, né? As feminoses. Que querem que suas narrativas, né, venham ser valorizadas, né, a qualquer preço, a preço de sangue inocente, a preço de sangue e dos inocentes, né, não só o sangue dos inocentes, mas a liberdade deles também, entendeu? Então é isso, um abraço aí e que Deus abençoe a cada um de vocês.